Esse é um dos vídeos mais importantes que eu já fiz aqui nas redes. Então, se você concordar com o que eu estou falando, achar relevante, por favor, envie aí para os seus contatos, enquanto ele não é censurado. Nós estamos vivendo no Brasil já um regime de exceção, o que é uma amostra do que o ex-presidiário, né, buscará aprofundar se chegar até a presidência. O PT montou uma estrutura de guerra jurídica com centenas de advogados, tudo bancado com dinheiro nosso, né, dinheiro dos impostos que vai para o partido, para censurar as redes nessa campanha. E pasmem, a Justiça Eleitoral tem acatado todos os pedidos de censura. O que marca a existência, a vigência de um Estado democrático de direito é o respeito aos direitos fundamentais do cidadão conforme estão definidos lá na Constituição brasileira. E um desses direitos é a liberdade de expressão, que não está sendo respeitada há muito tempo no Brasil. Pessoas estão sendo censuradas, perseguidas, até presas por crimes de opinião. E nesta campanha, esse movimento está sendo escalado. Ora, o mais importante numa democracia é que as pessoas tenham acesso a diferentes pontos de vista, a diferentes opiniões, para decidir o seu voto e decidir os rumos do país. O que acontece se apenas um lado pode se expressar? Há uma manipulação brutal do debate. E nós vimos de forma cabal isso acontecendo, com a grande imprensa operando sistematicamente como um aparelho de propaganda da esquerda, atacando um lado, o presidente Bolsonaro, representante da direita, e defendendo sistematicamente o outro lado, do ex-presidiário Lula. Mesmo com toda essa manipulação que envolveu a grande imprensa em conluio com os institutos de pesquisa, que mentiram, que manipularam o processo, nós tivemos a eleição da maior bancada de direita da história no Congresso Nacional. Seja na Câmara, seja no Senado. Também nos governos estaduais e nas assembleias. Mesmo com essa camisa de força, não fosse essa manipulação, poderia ser muito mais. E agora bateu o desespero no sistema, no establishment, que está aparelhado pela esquerda, e vai com força total para censurar o debate político e aprofundar o regime de exceção, o regime de censura, o regime de perseguição que nós já estamos vivendo. Repito, é só uma amostra do que nós teremos se o ex-presidiário for para a presidência. Ontem fiquei sabendo pela imprensa de uma decisão da Justiça Eleitoral censurando centenas de posts que denunciam a perseguição aos cristãos lá na Nicarágua por um aliado histórico do PT no Foro de São Paulo. Na verdade, não é só aos cristãos, há uma ditadura brutal em curso. Fechamento de jornais, perseguição de jornalistas, né? E agora perseguição a cristãos. O sujeito é tão aliado que mandou uma carta carinhosa parabenizando Lula pela vitória no primeiro turno. E Lula já disse, né, numa entrevista recentemente, se a Merkel, na Alemanha, pôde ficar 16 anos no poder, por que o Ortega não pode ficar? Que é, esse sim, né, fez uma mentira, já que a Merkel, por mais que eu não goste dela, ficou no poder por conta de eleições livres, enquanto que o ditador está matando, literalmente, opositores. É esse tipo de mentalidade que nós temos aí disputando a presidência. Defendeu a ditadura cubana, defende até hoje a brutal ditadura venezuelana, que jogou 96% dos venezuelanos abaixo da linha da pobreza, fez 6 milhões de pessoas terem que fugir do país, um país de 30 milhões de pessoas, 20% da população.
onde há também censura brutal, perseguição à oposição. Não é possível fazer oposição na Venezuela. E aí agora vêm os advogados do PT dizer que isso tudo é mentira, que isso tudo é fake news? Censuraram um post meu, pasmem, que é trecho de um debate que aconteceu na Rede Globo. Eu simplesmente repostei um vídeo que um dos candidatos, né, o padre lá que enquadrou o Lula, fez. Tá aqui, ó. Esse vídeo aqui, onde ele questiona Lula de uma série de coisas. E agora, se você estiver no Brasil, se você tentar acessar esse vídeo, eu estou acessando esse vídeo aqui porque eu ainda estou num país livre, estou nos Estados Unidos. Se você tentar acessar do Brasil, vai aparecer isso aqui, ó. Essa publicação foi suprimida em resposta a uma demanda legal. A demanda legal foi uma ação que o PT entrou na Justiça Eleitoral para censurar qualquer menção a Lula, né, e ao Ortega lá da ditadura da Nicarágua. Mas pediram a retirada do ar desse post, eu ainda consigo ver, né, não sei como é que tá no Brasil, da Gazeta do Povo, de um jornal. Ditador, né, ou ditadura apoiada por Lula, tira sinal da CNN no ar. E é verdade, tiraram a CNN em espanhol do ar lá na Nicarágua. Isso é uma verdade, isso não é fake news. E a Justiça Eleitoral mandou retirar este post do ar, assim como centenas de outros. E aí, hoje pela manhã, vejo um novo pedido do PT. Teve ontem a polêmica lá do suposto satanista de TikTok, que fez declarações a favor do ex-presidiário. As pessoas comentaram sobre isso. E o PT quer que todos esses posts sejam retirados do ar. É mentira ou é verdade que o suposto satanista fez aquele post? Se ele está falando verdade ou não, não sei. Mas o post é real. O que ele falou é real, aconteceu, ninguém montou aquele vídeo. Se o sujeito em si está mentindo, está difamando, está fazendo alguma coisa de sacanagem, bom, que o PT vá em cima do cara e questione na justiça. Eu preciso ter a liberdade de comentar isso, de falar, de dar minha opinião sobre isso. Qualquer que seja. Ao mesmo tempo, as milícias digitais do PT vão até a internet e transformam uma palestra que o candidato Bolsonaro deu numa loja maçônica há algum tempo como um apoio restrito à maçonaria, que estaria entregando o país à maçonaria, que é uma mentira, né? E transformando, inclusive, a maçonaria numa espécie de culto satanista ou coisa pior. Ora, aí pode. Aí não tem problema nenhum. Mas como já disse, né, a Justiça Eleitoral, quando Lula fala que o presidente é genocida, ele está exercendo a sua liberdade de expressão, que não pode ser retirada. Já qualquer palavra contra o ex-presidiário, condenado em 3 instâncias, esteve à frente do maior esquema de corrupção da história do Brasil, aí não, aí você está produzindo fake news, você está produzindo um ataque, você ultrapassou a liberdade de expressão. É isso que você quer para o Brasil? Você quer censura? Você quer um regime ditatorial no Brasil? É isso que nós já estamos vendo. O PT está telegrafando o que ele quer fazer no Brasil. Censura completa das redes sociais. Porque a imprensa eles já dominaram, como a gente já viu. A imprensa esconde todos os crimes que foram cometidos e ataca sistematicamente um lado. Aí pode, é liberdade de imprensa. Mas quando nós temos uma opinião contrária aos representantes do establishment, aí nós estamos atacando, nós estamos até cometendo crimes, devemos ser censurados, devemos ser perseguidos e até presos. Quem não consegue enxergar o que está acontecendo no Brasil? Eu diria que é a última oportunidade de nós mantermos o país minimamente livre, né, e termos a chance de recuperar o nosso Estado democrático de direito. A esquerda sempre inverte a situação. Eles apresentaram, pelo menos a militância de redação apresentou ao público,
Lula como defensor da democracia e Bolsonaro como aquele que está, né, ameaçando a democracia. É o contrário. Quem busca destruir todas as nossas garantias é justamente o ex-presidiário. E quem está defendendo a democracia, o nosso direito de expressão, até mesmo o direito de expressão da própria esquerda, é o presidente Bolsonaro. E é isso que está em jogo nas urnas, tá? No segundo turno.